amigos, meus irmãos, muitíssimo bom dia a todos vocês. Que a paz de Jesus nos envolva, não é? Se você está aqui assistindo a nossa reflexão pela primeira vez, se inscreva no nosso canal e participe com a gente, não é? Todo sábado estamos aqui com um novo estudo. Gente, hoje nós vamos fazer a nossa reflexão em perguntas e respostas, que é uma forma que vocês já conhecem, e hoje na sua edição 24. Nos chegaram questões muito importantes aqui no canal e hoje é o momento em que vamos atender esses questionamentos. A primeira questão que nos chegou é muito interessante, porque diz assim: onde ficam registradas as experiências vividas por um espírito que está encarnado? Onde é que vai ficando o arquivo dessas vivências, dos sentimentos, dos acertos, dos erros também cometidos? Onde fica? Para responder essa questão, nós vamos aqui estudar sobre a estrutura espiritual do ser. Normalmente, nós falamos o quê? Somos espíritos nessa estrutura, temos o nosso perispírito, que é o nosso agente semimaterial, intermediário entre nós, e a última parte da estrutura, que é o corpo físico. Então, espírito, perispírito e matéria, corpo físico. Mas olha, nós já sabemos que quando o espírito vai viver uma nova jornada em um orbe diferente, em um planeta diferente, ele se desfaz do seu perispírito e nesse novo planeta ele adquire um novo perispírito. Então, se essas impressões vividas ficassem arquivadas apenas no perispírito, quando ele se desfizesse do perispírito, todo o seu histórico então se perderia. Então, o Espírito André Luiz nos trouxe luz de entendimento sobre esse tema, nos falando do corpo mental, que é também uma estrutura espiritual do próprio espírito e que não se perde, nem se desfaz, mesmo que o espírito vá habitar no novo planeta. Então, o que é que nos diz o Espírito André Luiz? Que o corpo mental é nele, através dele, que o espírito desenvolve suas ações intelectivas e volitivas e espirituais, e que no corpo mental estão realmente as matrizes, não só de formação do perispírito, como mais adiante a formação também do corpo físico. Então, o corpo mental transmite ao perispírito, por vontade do próprio espírito, ao perispírito essas impressões que foram registradas no correr de muitas existências, e aí o perispírito serve de modelo organizacional biológico para o novo corpo. Então, respondendo à questão, as nossas experiências ficam registradas no corpo mental. Repassa para o perispírito, que vai formar o novo corpo físico com as nossas necessidades evolutivas que ficam impressas na nova estrutura orgânica. Então, essa é a resposta para quem nos endereçou esse questionamento muito importante. A segunda questão, gente, é muito delicada, que nós vamos tratar aqui sobre o desencarne de crianças. E a irmã que nos escreve diz assim: por que e com qual finalidade uma existência se interrompe na fase ainda da infância? Que pergunta importantíssima, não é? Porque a gente filosoficamente se questiona. Porque uma criança que está no início de sua jornada tem a sua vida interrompida por várias razões, não é? Então, para que a gente traga luz de entendimento para essa questão, nós vamos mergulhar um pouquinho mais profundamente nesse item, até porque a perda de crianças causa muita dor. Nenhum pai, nenhuma mãe fica tranquilo, fica bem perdendo um filho. Ninguém quer perder um filho, é uma dor imensa aqui no plano material.
talvez uma das dores mais profundas que a gente passe, mas considerando, gente, que Deus é infinitamente justo e bom, há uma razão para que essa existência se interrompa. E eu fiz várias anotações aqui para que a gente não perca nenhum aspecto dessa questão que nos foi endereçada. Fui buscar inicialmente no Livro dos Espíritos uma das explicações que diz assim: a duração da vida da criança pode ser para o seu espírito o complemento de uma vida interrompida antes do tempo devido, e sua morte é frequentemente uma prova ou uma expiação para os pais. Então vamos começar assim, entendendo que em algumas oportunidades, numa existência anterior, a vida foi interrompida por alguma razão antes do seu término. Então chamam os espíritos essa existência breve de uma criança como uma reencarnação completista. Ele veio para complementar aquele tempo que lhe faltou e serve, sim, muitas vezes de prova para aperfeiçoamento do espírito, como uma expiação aos pais que podem ter participado e colaborado nessa interrupção prematura em outra existência. Então o espírito vem complementar a sua própria existência. Mas há outros aspectos que nós precisamos aqui tratar, não é? Esse exame do desencarne das crianças está dentro do contexto, gente, da reencarnação e do processo evolutivo, né? Então, essa existência, que aos nossos olhos é muito breve, tem realmente uma relevância mais profunda, não só para a criança que desencarnou, como para os pais que aqui permaneceram, não é? Então, muitas vezes, como nós falamos agora há pouco, são provas e expiações que nós trazemos e que o espírito precisa se ver reparando esses momentos. Outro aspecto, gente, é que existe um planejamento reencarnatório. E dentre os marcos do planejamento reencarnatório está o nosso tempo de permanência na Terra. E normalmente, tanto a criança quanto os pais, ainda no mundo espiritual, concordam com esse tempo de permanência aqui. E volto a dizer, por mais que pareça breve, para esses espíritos tem um significado muito profundo. Então, é bom entender que o desencarne de muitas crianças não está como obra do acaso, mas segue um planejamento realizado ainda no mundo espiritual. Por mais que doa aos pais, muitas vezes eles concordaram nesse processo de uma existência até mais breve, não é? Então, muitas vezes, o espírito também que reencarna com um tempo mais breve aqui, ele começa a quitar certos débitos do passado de uma forma até menos intensa. É o que nós dizemos. A conta será dividida em mais de uma etapa, porque senão o espírito devedor não aguentaria. Algumas vezes são espíritos com débitos mais profundos e que passam uma existência mais breve aqui e vão completar em outro momento. Então veja que são vários aspectos que nós estamos colocando e não há uma resposta única que diga é por isso que crianças desencarnam. Não. Então os espíritos dizem assim, que às vezes se denota uma missão dos pais, da própria família, com lições muito importantes. Muitas vezes, gente, um desencarne assim que a gente chama de prematuro, aos nossos olhos realmente muito breve, tem o poder de mexer com uma família inteira em aspectos de resignação, de aceitação da justiça divina, compreensão da natureza transitória da vida terrena. Todos esses aspectos, às vezes, mesmo que sendo nessa dor mais intensa, traz à família ensinamentos mais profundos nesses campos aí. E aí gera nesses familiares desapego, a fé, a esperança e a caridade. Então eu conheci um senhor
que perdeu o seu filho. Quando a gente diz perdeu, é no jargão natural, que a gente se utiliza aqui na matéria, mas o seu filho desencarnou aos 10 anos, não é? E esse homem ficou completamente atabalhoado, perdido, era o olhar vago sempre, chorava constantemente, até que travou contato com a doutrina espírita, começou a ter aceitação justamente desses aspectos, não é? De resignação, de compreensão de que a vida material é transitória, e despertou não só nele, como nos seus familiares, um grande desejo de compreender tudo isso que nós falamos. E essas pessoas então fizeram desse momento mais doloroso um impulso em um novo momento nessa jornada terrena. Passaram a se dedicar ao bem, à caridade, a levar conforto a outros pais e mães que passaram pela mesma problemática, e assim a vida inteira dessa família foi completamente modificada e para melhor. Parece um contrassenso, mas não é, gente. Muitas vezes é essa dor mais intensa que desperta um grupo inteiro familiar para o caminho do melhor ajuste. Então, eu espero que eu tenha trazido aqui, não é? Essas explicações, por isso que eu fiz minhas anotações, pontuei, e aí nós temos, não é, essa visão mais ampla do que é o desencarne das crianças, que para muitos é uma equação insolúvel, não é? Se a criança não fez nada aqui na matéria, por que merecer às vezes uma morte em curto prazo? Gente, são esses aspectos que eu trouxe que nos informam a doutrina espírita. E nós temos um grande conforto através das comunicações mediúnicas, onde muitas vezes esses jovens, não é, que desencarnam aos nossos olhos tão brevemente, trazem aos seus pais, aos seus familiares e amigos que estão muito bem no mundo espiritual, e o quanto foi importante para eles, mesmo essa existência tão breve. Então, gente, são compreensões que nos trazem os espíritos, que só nos aprofundando mais, nós passamos a ter uma compreensão do porquê, que é a pergunta da nossa irmã, uma existência se interrompe ainda na fase de infância. Espero que eu tenha trazido um pouco mais de luz para esse entendimento. A terceira questão que nós trazemos hoje é bem interessante. Diz assim: os seres que nós chamamos de anjos, não é? E Kardec diz: a palavra anjo desperta normalmente a ideia de uma perfeição moral. Então, esses anjos foram espíritos que evoluíram ou são seres criados especialmente por Deus? E a lógica nos diz, né, gente, que na obra divina não há privilégios. Então, o que é que dizem os espíritos? Que eles não são de uma categoria especial, não. São espíritos puros, ou seja, gente, eles trazem o mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. Esses são os anjos. Espíritos que, como nós, evoluíram, deixaram a terceira classe, que é a terceira ordem de espíritos imperfeitos, foram para os bons espíritos e chegaram à categoria dos espíritos puros, reunindo todas as perfeições. Então, os anjos não são criaturas privilegiadas, já criadas perfeitas, mas espíritos que evoluíram e, na condição de espíritos puros, trazendo as suas perfeições, não é? Mas sempre criados por Deus, eles passam a colaborar com a obra divina. É isso. Não vamos guardar no coração de que há uma categoria especialmente criada, já com todas as perfeições. Não seria justo, não é? Nós estarmos em desenvolvimento constante espiritual e existissem seres que já foram criados perfeitos. Seria injusto e é mais interessante, mais lógico a gente entender a resposta que nos dão os espíritos. A última questão diz assim: o que são demônios? A pessoa diz: sempre tive muito receio e pavor dessas criaturas. É uma pergunta muito boa,
porque a questão de demônios já habitou a mente de muita gente, a fantasia de muitas pessoas, e normalmente as pessoas não têm uma explicação para essas situações que surgem e essas entidades que são chamadas demoníacas e que geram realmente muito mal-estar, receio, muitos pavor também que se gera, e aqui a doutrina nos esclarece isso direitinho. Vou iniciar com a observação do próprio Allan Kardec, que diz assim: a palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, a não ser na sua acepção mais moderna. Porque o termo grego daimon, de que ela deriva, significa gênio e inteligência. Mas na nossa cultura se aplicou aos seres incorpóreos, bons ou maus, sem distinção. E normalmente se associa a quê, gente? A espíritos maus, dedicados a fazer todo tipo de peripécias com a gente, se apresentam de formas horrendas. Então, gente, o que é que a doutrina espírita nos explica? De que são espíritos em desequilíbrio, não é? Mas não espíritos que foram criados maus. Vejam bem, da mesma forma que Deus não cria anjos já totalmente puros, em detrimento de todos nós, Deus, que é o Criador de tudo e de todas as coisas, não criaria entidades voltadas puramente ao mal, de forma nenhuma, não é? E se eles são tratados como gênios do mal, eles não podem se equiparar a Deus, porque Deus é quem é o Criador de todas as criaturas. Então, esses gênios do mal não são também criaturas à parte e que podem nivelar-se a Deus. Eles também são criações de Deus, mas não voltados ao mal. São espíritos que na sua trajetória vêm se equivocando e temporariamente, na condição de espíritos sofredores, nós vimos aqui o depoimento de alguns, se colocam como entidades perversas, voltadas realmente a atitudes do mal, até que um dia despertem e sigam novamente o caminho da recuperação espiritual, do realinhamento com os ensinamentos divinos e deixem então essas caracterizações horrendas, até folclóricas, que apavoram ainda muita gente, mas realmente essas criaturas são como nós, espíritos que ainda estão transgredindo as leis divinas e se demorando ao despertamento. Mas, como dizia Jesus, que nenhuma de minhas ovelhas se perderão, esses espíritos também não se perdem, não é? Eles vão ter o seu momento de recuperação espiritual. Então, essa é a nossa explicação e trazendo entendimento a essas questões muito importantes. E aí eu agradeço, não é, a vocês que participam do canal, que nos endereçam esses questionamentos, como o de hoje, como tantos hoje, já foi a edição 24. E aí eu peço, não é, se gostaram de mais esse estudo, deixem, gente, por favor, o seu like. Quando for terminar esse estudo, aqui do meu lado vai aparecer um círculo com a nossa imagem. Clicando nesse círculo, você consegue se inscrever no nosso canal. E aqui ao lado também vem sugestão de outros estudos. Clicando, você já será remetido a outros estudos. Então, peço a vocês, divulguem, tá certo? Incentive as pessoas a se inscrever no nosso canal para aumentar ainda mais a nossa comunidade de estudos espíritas. Que Deus nos abençoe e até o próximo sábado, gente.